Olá, boa noite a todos e a todas. Sejamos muito bem-vindos. Mais um encontro da Domus ASF, parceria com a Faculdade Dom Luciano Mendes. Hoje o tema da campanha da fraternidade vai nos acompanhar. Padre Edivaldo, com a palavra. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estendo esse boa noite, sobretudo, à Faculdade Dom Luciano, também às irmãs, membros das irmãs no Brasil. Não sei também na Itália se tem alguém nos acompanhando, né? Então, alegria nesta noite estar aqui para refletir sobre um tema muito atual. Tem inspiração na encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, e que a Igreja do Brasil traz como tema da campanha Fraternidade, né? A fraternidade e a amizade social. Num contexto ligado à guerra, à violência, como ser irmão? Então, folheando um pouco todos os documentos do Papa Francisco, ele tem nos feito esse apelo à proximidade e à fraternidade. Então, nós contamos nesta noite, de modo muito carinhoso, com a participação das irmãs, que têm nos ajudado muito nas atividades ligadas à faculdade, trabalhos também conjugados com o Instituto Teológico nosso, também com a Arquidiocese de Mariana. Então, na pessoa da irmã Tatiana, eu queria agradecer todas as irmãs da Domus, Associação Apóstolos, né? Apóstolos da Sagrada Família, Domus ASF, e também o professor Romualdo Dias, professor com muito carinho que nós acolhemos o senhor aqui, para o professor aposentado da Unesp, só que ele não parou as atividades, né? Continua unido à pesquisa, também as atividades ligadas à educação, e tantas atividades que tem feito, inclusive ligado ao Dom Lauro, né? Trabalhos e atividades no Espírito Santo, onde se encontra hoje. Então, professor, não vou fazer a apresentação do seu currículo aqui, mas nós estamos muito felizes com a sua presença. A palavra é com o senhor, viu? Do ponto de vista metodológico, só brevemente aqui, nós estamos numa fala do professor, um tempo em torno de 50 minutos. Logo após, nós teremos um tempo de debate, interação a partir da fala dele. Então, quem tiver alguma provocação, alguma pergunta, deixa aí no chat, né, do YouTube, e depois no final nós fazemos essa interação também com a comunidade. Boa noite e boa conferência, boa interação, um tema que interpela todos nós. Já comigo? Sim? Tá. Então, da minha apresentação aí, o Edivaldo esqueceu de falar que o principal informação do meu currículo é que eu sou de Jeceaba. Arquidiocese de Mariana. Jeceaba, então. Foi das montanhas de Jeceaba, lá daquele buraquinho que era a minha cidade, é que eu comecei a filosofar. Subia na serra e pensava, fazia perguntas sobre o horizonte. Gente, é com muita alegria que eu estou aqui, sobretudo pensar que estamos falando para estudantes, né? Eu organizei a minha reflexão muito orientado por essa preocupação de provocar os estudantes, sobretudo a turma da filosofia. Então, agradeço a oportunidade. Para mim é muito especial estar aqui hoje com vocês. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. E eu quero pedir para a irmã Tatiana, me ajudar. Ela vai expor os slides. Eu fiz os slides como roteiro didático, para eu não me dispersar, porque o conteúdo é muito grande. A gente tem um tempo precioso. Então, eu vou evitar desperdiçar ao máximo o desperdício do tempo e garantir um uso bem conciso do tempo. Então, na campanha da Fraternidade 2024, o tema Fraternidade e Amizade Social, o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Olha, eu tentei fazer resumo de cada parte do texto, mas é impossível fazer o resumo. O texto é tão denso, a minha sugestão é que cada um tenha paciência de se dedicar à leitura. E eu gostaria de saber se alguém descobriu alguma forma de ter acesso ao texto base que não seja só o caminho da compra do texto na livraria,
se alguém já conseguiu o texto na forma digital. E se conseguiu, se é possível compartilhar. A minha preocupação é que a gente todo mundo ter acesso ao texto. Se alguém puder ajudar nisso, seria muito bom. Então, agora o próximo slide. Por que hoje é especial? Vocês sabem que o Dom Helder Câmara tem uma marca dele no cartaz da campanha. É a cruz que está no peito do Papa Francisco. Então, Dom Helder Câmara nasceu no dia 7 de fevereiro de 1909 em Fortaleza, Ceará. Hoje ele faria 115 anos de nascimento. Então, por isso é muito especial. A gente tem o privilégio de fazer esse dia, essa noite de reflexão, no aniversário do Dom Helder Câmara. E, para minha alegria, coincide que hoje também é meu aniversário. Por quê? Não é dia do São Romualdo. Dia de São Romualdo é junho, né? É porque na Arquidiocese de Mariana existe uma folhinha, calendário, que todo mineiro, bom mineiro da roça, tem uma pregada na cozinha. A minha mãe sempre teve essa folhinha de Mariana. E quando eu nasci, ela foi lá na folhinha ver qual o santo do dia. E estava lá escrito São Romualdo. Aí ela me batizou com esse nome. Então, meu nome se deve à folhinha da Arquidiocese de Mariana. E eu conto isso com muito orgulho, né? Que é um recurso popular tão interessante, né? Eu lembro de ver meu pai, meu avô, olhando as fases da lua, meu avô falando, menino, não corta cabelo agora não, que a lua não é boa. Mas ele ia conferir lá na folhinha mariana. Tinha ano que a folhinha mariana trazia orientações sobre planta de horta, essas coisas todas. Então, é por isso que meu nome é Romualdo, tem a ver com a folhinha de Mariana. Próximo slide. Eu organizei essa reflexão com uma preocupação pedagógica, uma reflexão com o objetivo de orientar e sustentar nossas práticas de estudo e mobilização, dentro das experiências de amizade em nosso meio. Dada a complexidade da situação, quer dizer, o mundo que nós estamos vivendo hoje, o Brasil, né, enfatizo a necessidade de uma ação inventiva. Então, qual que é a minha preocupação? Trazer uma reflexão em que, considerando o texto base da campanha, a gente ser provocado, cada um aqui ser provocado por essa inquietação. Como fazer com que esse tipo de compreensão, esse tipo de reflexão chegue nas bases da comunidade, lá no miúdo, lá no cotidiano, onde a vida está acontecendo. Essa é a minha preocupação. Então, eu quero que a minha reflexão com vocês hoje seja capaz de oferecer referências pedagógicas, filosóficas, para a gente ser capaz de multiplicar trabalhos inventivos na comunidade. Então, o próximo slide. E aí eu trouxe duas categorias. Deslocar e implicar. Qual que é a minha preocupação? Eu fico muito preocupado quando eu vejo nós na igreja, ou mesmo nos movimentos sociais, vamos fazer estudo apenas limitado ao recurso da palestra, e que acaba sendo o quê? Um corpo sentado na passiva, escutando alguém apresentando um conteúdo. E o corpo sentado na passiva, eu fico perguntando, por que não pode ter o movimento? Então, o deslocar significa fazer um movimento, sair de um lugar de tutela, onde alguém explica, onde eu fico comodamente sentado numa cadeira, onde alguém pensa por mim, sair desse lugar de acomodação e ir para um lugar de inquietação, ir para um lugar onde a gente experimente movimento. E a categoria implicar significa trazer o corpo, tocar no corpo. Então, e qual é o princípio pedagógico para eu apelar para essas duas categorias? É o movimento. Né? Quem estuda filosofia sabe, né? Que a filosofia, para ser filosofia de verdade, ela se faz em movimento. Quando tem estática, quando tem paralisia, dá para desconfiar se o pensamento está tocando na vida. Uma filosofia que toca na vida, que toca na realidade, e inevitavelmente é movimento, porque o movimento tem a ver com um desassossego, uma inquietação que é próprio da vida, a vida que esperneia, a vida que faz
todos os esforços para subsistência e para expansão, né? Então, eu estou pensando nessas duas categorias, pensando assim, já que eu estou criticando a palestra, ou criticando esse modo nosso costumeiro, né, de só fazer reunião cansativa, que dá sono, por que a gente não pensa atividades práticas, dinâmicas, grupais, onde tenha movimento e onde o corpo participa, onde toca no corpo? Esse tocar no corpo a gente pode discutir melhor. Eu estou pensando qual que é o pano de fundo da minha preocupação. Nós vamos tratar de um tema altamente político, que é o tema da amizade, um terreno, num território altamente armado. O território da ideologia. Quer dizer, é um campo minado de guerra em que, para a gente driblar a ideologia, para a gente fazer o enfrentamento da ideologia, para a gente romper com o individualismo, não é doutrinação, não é palestra, não é conteúdo, é vivências em que as pessoas começam a se permitir que movimentar, a experiência do movimento faz a vida ganhar beleza, faz a vida ganhar charme, faz a vida ganhar energia, e que movimentar faz também a vida abrir horizontes de invenção. E o implicar é pensar a partir das vísceras, não a partir só da razão. É claro que a razão é importante, eu não abro mão da razão. Nós precisamos do pensamento, nós precisamos de estimular o cérebro, sim, mas a questão é o que articula um pensamento com um sentimento? O pensar com o sentir é tocar nas vísceras, é tentar chegar lá onde a vida do outro está esperneando, onde a vida do outro está gritando por querer viver mais. Entendeu? Então, são categorias para a gente pensar assim. Na hora que eu vou fazer um trabalho com a comunidade sobre o tema da amizade, gente, o tema da amizade não é qualquer tema. É um tema altamente político. Isso nós vamos ver nessa reflexão de hoje. O próximo slide. Então, para uma ação inventiva, eu estou sugerindo a gente combinar fazer duas combinações na organização do trabalho de base. A primeira combinação é combinar micropolítica com macropolítica. Isso está no texto base da campanha e está no espírito da campanha. A campanha da fraternidade é uma iniciativa, é uma prática de pastoral, de conjunto, de toda a igreja do Brasil, em que o tema da quaresma não é qualquer coisa. O tema da quaresma é fundamental, porque vinculado ao tema da quaresma, enquanto período litúrgico, tem um elemento fundamental, que é o elemento da conversão. Então, quando eu escuto a palavra conversão, eu estou entendendo micropolítica, é o trabalho de cada um sobre cada um. E o que é a macropolítica? A macropolítica é toda a invenção que a gente faz em termos de organização comunitária. É a ação, é a prática, é a composição de forças para solucionar o problema da fome, da moradia, do trabalho, da qualidade de vida. Isso é macropolítica. Macropolítica são estruturas, são funcionamentos de poder, aquilo que dá para a gente a possibilidade de enfrentar uma situação de sofrimento. A micropolítica tem a ver com o modo como cada um entra, como cada um se permite mobilizar. Gente, ninguém vai para uma ação política pelos belos olhos de um palestrante ou pelas belas palavras de um padre. Não é. Até vai na aparência, mas dura pouco. Então, o desafio maior para mobilizar, para trazer gente nova para a luta, é como tocar nas vísceras, isto é como trazer a condição de vulnerabilidade de cada um a partir da fragilidade. Para mim, o tema central é o sofrimento. Ao invés da gente entrar na disputa de ideias, que é o que está hoje na polaridade de uma sociedade que está sendo bombardeada de ódio, a gente entrar na disputa de ideias é cair na armadilha. Para mim, é o contrário. É primeiro se colocar numa condição de escuta, onde está o sofrimento do outro, para depois o outro vir com a gente e a gente, numa experiência de fraternidade verdadeira, real,
a partir do sofrimento, a gente criar disposição de solucionar. E por isso que a segunda combinação é combinar disposição e dispositivos. Então, por exemplo, eu estou lendo aqui o texto base da campanha da fraternidade. O texto base me dá muita inspiração, mas eu fico perguntando quem está escutando isso, quem está lendo um texto, quem está estudando esse tema, está entrando nesse território com qual disposição? Então, eu acho que numa ação pedagógica de trabalho de base, a gente tem que cuidar dessas duas coisas. A disposição é a condição emocional, afetiva, psíquica, com que cada indivíduo entra nesta atividade, e também a partir da disposição. Quais os dispositivos, quais os recursos de práticas, de fazer, de organizações comunitárias que a gente cria, né? Então, para mim, essa é uma combinação muito potente, porque dá referência, dá pista para a gente inventar, para a gente ter uma prática inventiva, uma ação inventiva lá na base. Porque, por exemplo, se um documento igual esse, o texto base da campanha da fraternidade, é um documento tão forte, tão denso, o desafio é como fazer isso chegar nas comunidades. Como isso não ficar só na mão de intelectuais, estudantes, como isso ser traduzido numa linguagem em que as pessoas consigam morder a isca, consigam colocar o dedo lá no núcleo da questão fundamental para a vida hoje. O próximo slide. O texto base da campanha da fraternidade, ele tem uma explicação sobre o cartaz. E essa explicação, ela está lá na página 12 em diante, que chama Identidade Visual da Campanha da Fraternidade. E aí coloca esses tópicos, explica direitinho, né? O tema, o lema, a casa, a mesa, as diversas personagens, as janelas, o Papa com a sua bengala, a cruz de Dom Helder, os alimentos, a coleta, tudo isso está explicado no texto base. Por que eu coloquei essa identidade visual? Porque uma das sugestões pedagógicas para o trabalho com a comunidade poderia ser fazer aquilo que o Paulo Freire fez nos círculos de cultura. O que o Paulo Freire fazia? Ele levava um desenho já pronto. Quem fazia o desenho para ele lá no Nordeste era um artista de Recife, que faleceu há pouco tempo, né? Acho que é o Brenan, né? Ele que tem até aquele museu lá em Recife em homenagem a ele. Então, ele fazia aqueles desenhos. O que o Paulo Freire fazia? Ele apresentava o desenho, não era palavra escrita, era desenho, e com o desenho as pessoas iam discutindo. Aí, no debate, as pessoas iam tomando consciência da realidade. Por exemplo, tem um desenho lá que é um pássaro com as penas coloridas. Tem outro desenho que é um cocardo índio feito de penas do pássaro. Esse cartaz, esse desenho, aí promovia uma discussão da diferença entre cultura e natureza. A pena no corpo do pássaro é natureza. A pena no cocardo índio é cultura. Então, com esse trabalho bem didático, o debate ia ajudando as pessoas a uma prática de pensamento, a uma reflexão. Não alguém dando aula, não alguém explicando, mas o desenho provocava. Então, eu pensei, o próprio cartaz da campanha da fraternidade pode ser uma oficina na comunidade. A gente pega o cartaz, principalmente esses folhetos maiores, e coloca na mão das pessoas e faz uma provocação assim. Vamos conversar sobre esse cartaz? Quem quer comentar o cartaz? O que chama atenção? Olha, gente, se a comunidade começar a discutir com o cartaz, é o círculo de cultura que o Paulo Freire nos ensinou a fazer, né? Que no círculo de cultura, ele ia identificando o tema gerador, né? Então, eu quis colocar isso para lembrar uma sugestão, que o próprio cartaz ele é tão rico de detalhes que ele pode ser um pretexto de debate na comunidade. O próximo slide. Então, o objetivo geral da campanha: despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz
seja realidade entre todas as pessoas e povos. Eu quis destacar aqui, eu quero destacar duas palavras que nós vamos explorar muito na nossa reflexão. A palavra valor e beleza, né? Valor, a dimensão ética, né? E beleza, a dimensão estética. E a palavra vínculo. Vínculo, né? O vínculo tem a ver com fraternidade, o vínculo tem a ver com amizade. E o sentido da paz. A paz como um trabalho permanente. Quer dizer, nunca a gente descansa. A paz é uma ação permanente. O próximo slide. Aí o próximo slide tem os objetivos específicos, né? Eu não vou ler todos, né? Mas só chamar a atenção que o próprio texto base, ele coloca as palavras, o verbo no infinitivo, o verbo que começa cada objetivo, ele já coloca em negrito, que é uma forma de resumir, não é? E aí, já eu estava vendo várias lives da CNBB sobre a campanha da fraternidade, e aquele padre que coordena a campanha da fraternidade mostrou como que cada objetivo desse está articulado com o ver, o julgar e o agir. Eu vou dar ênfase maior aqui na nossa reflexão ao agir, tá? Porque eu estou preocupado com isso. Como estimular as lideranças, os educadores, os estudantes a ir para um trabalho de base, tentando experimentar com a comunidade, né, com os grupos, experimentar uma ação inventiva, né, sair do belo discurso, né? Então, agora o próximo slide. O texto base, a primeira parte, é o ver, é a análise da situação que fez com que a gente vivesse tanto ódio, tanta violência, tanta polaridade, tanta divisão em nossa sociedade, né, no Brasil e no mundo. E eu acho muito interessante que no texto base, ele começa, o título da primeira parte do ver é uma pergunta. Aí, outra vez eu lembro do Paulo Freire, quando ele fazia aquela reflexão dele sobre a pedagogia da pergunta. Porque quando a gente começa com uma pergunta, a gente convida o outro a pensar junto com a gente, porque a gente não dá resposta. E a pergunta que está no título dessa parte do ver é uma pergunta de um versículo bíblico, né? Onde está o teu irmão? Então, olha, tem uma dimensão política, tem uma dimensão ética, tem uma dimensão estética, né? Isso também nós vamos explorar aqui, quer dizer, a dimensão política da pergunta está no envolvimento do outro sem ser por decreto. A pergunta traz o outro para a conversa por uma instigação em que a base do instigar não está no conteúdo. A base do instigar está numa posição política de acreditar que o outro é capaz. Não é demagogia. O outro pode pensar comigo. É ética, porque é no encontro com o outro. E é estética, porque tem um prazer da descoberta, tem uma surpresa, tem um horizonte de invenção. E eu lembro, quando eu pego esse tema da pergunta como um mobilizador, uma coisa que coloca as pessoas em movimento, não tem jeito, gente. Eu lembro das parábolas. Quando Jesus Cristo conta uma parábola no texto bíblico, vamos lembrar, por exemplo, Evangelho de Lucas, alguma parábola, sempre tem uma pergunta. Jesus Cristo não começa com doutrinação, não. Aquela parábola do jovem rico, quem é o meu próximo? O doutor da lei, o que sabia a lei. Jesus Cristo fala, mas como é que você me pergunta isso se você sabe? Acredita no seu saber, acredita no seu conhecimento. Mas o doutor da lei está tão inquieto, tão desassossegado, que ele não se satisfaz com isso. Aí, esse movimento, de abrir um fluxo, isso é político. Não é do conteúdo. É político, assim. Ele dá sustentação para um desassossego, para uma inquietação. Aí Jesus conta uma parábola
que é uma armadilha, né? Para driblar aquela ideologia daquela época. E na parábola, ele termina a parábola com uma pergunta. Quem é o seu próximo? Termina com uma pergunta. Quer dizer, Jesus não afirma. Ele devolve para o outro acreditando seriamente que o outro é capaz. E aí é que desencadeia um movimento, um outro movimento. Entendeu? Então, a sabedoria popular, tem educação popular nas parábolas. Né? Sempre tem uma pergunta. Né? A segunda parte do texto base, o iluminar, é o julgar, né? Que é do método da ação católica. Né? Então, o julgar, quer dizer, o que a gente pode... qual o esforço que a gente pode fazer para compreender da forma mais aguda possível essa situação de sofrimento que a gente está envolvido. E aí, o iluminar, o título dessa segunda parte, começa com uma afirmação que também é um versículo bíblico: vós sois todos irmãos e irmãs. E essa afirmação, ela expressa um posicionamento político no mundo. Ela tem uma dimensão de valor, ela tem uma dimensão ética, ela expressa uma convicção. É a partir dessa convicção, né, que desencadeia. O motor de arranque vale a pena a gente vencer o ódio. Vale a pena vencer a barbárie, porque poder ser irmão e irmã é toda a condição para a vida continuar se expressando nas múltiplas direções possíveis. Essa poder de fato viver a irmandade é que a gente tem uma base real para a abertura de um horizonte da vida. Essa é a base. Né? Aí que está a questão do vínculo. Porque a base é a materialidade do vínculo. Quando eu falo vínculo, eu estou falando de uma realidade que é a seguinte: ter com quem contar. Cada um sair do isolamento. Cada um sair da solidão. E enquanto disposição, sair ao encontro do outro. Enquanto dispositivo, criar redes de cooperação, criar redes de solidariedade. As redes, lugares de vivência, lugares de práticas de solidariedade, todas as formas de redes são dispositivos. Agora, a dinâmica de um dispositivo depende também da disposição. Por isso que o tempo todo existe uma tensão entre dispositivo e disposição. E a disposição, ela nos desafia a um cultivo permanente. Porque pode ser que tenha momentos que a gente desanime, pode ser momentos que a gente desacredite. Pode acontecer isso. Então, disposição e dispositivos vão combinados o tempo todo. O próximo slide. A terceira parte do texto base, o agir, também começa com um versículo bíblico: alarga o espaço da tua tenda. Olha, tem acolhimento, tem inclusão, né? É a base material para sustentar uma disposição. Por quê? Porque a tenda é um território de acolhimento, é um território de inclusão. E aí surge então uma pergunta central: o que pode acontecer dentro de uma tenda? Vai depender da qualidade do encontro. Poder estar com o outro, com a capacidade de se abrir para uma experiência inédita, ir ao encontro do outro sem levar uma carta na manga, entendeu? É isso. Quer dizer, agora, a tenda, ela dá o continente, ela dá o dispositivo. Agora, o que faz com que cada um tenha disposição para mudar a qualidade do encontro? Tá? Aí, eu gostaria de ver se a gente trabalha um tema que eu acho que depois vai vir na indicação bibliográfica que eu vou dar, o tema que é a materialidade da qualidade do encontro está diretamente relacionada com o tempo. E nós estamos vivendo uma etapa da organização da economia mundial, que é denominado pela palavra modelo do capitalismo neoliberal,
em que o tempo também virou mercadoria. O tempo também é objeto de negociação, de venda. Então, e isso é potente na lógica da dominação. Capturar o nosso tempo, dominar o nosso tempo. Por que isso é base material do encontro? Porque a qualidade do encontro vai depender do tempo que eu dedico ao outro, do tempo que eu me coloco diante do outro, sem ficar controlando o relógio, sem interesse, né? O tempo de entrega, o tempo de estar com o outro intensamente, e não faz de conta, né? Então, o que vai acontecer numa tenda vai depender disso. Então, a qualidade do encontro está diretamente relacionada ao tempo. E o tempo, para nós hoje, é um tema de estudo muito sério, tem a ver com a dimensão da precariedade da vida, né? O tempo como vivência de limite, de precariedade, de vulnerabilidade, mas também, sobretudo, a gente estudar para entender de forma mais aguda possível esse jogo com o tempo que o mercado está fazendo atualmente. Como é que o capitalismo apropria do tempo de cada um e interfere na relação de cada indivíduo com a própria temporalidade, né? Isso está no nosso cotidiano. Tem a ver com o tempo que nós estamos usando agora, por exemplo, nesse momento de encontro. Está acontecendo alguma coisa de manejo de tempo aqui. Nada está fora desse jogo. O próximo slide. Então, de que é feita uma boa tenda? O texto base usa algumas expressões que são muito legais. Olha, estender as peles. Isso quer dizer uma lona grande para acolher e proteger. Então, não é uma tenda qualquer, é uma tenda marcada pela generosidade. Tem lugar para todos. As cordas, para fortalecer a união. As estacas, que sustentam a tenda. Estruturas sólidas, bem apoiadas no chão. Olha que riqueza de tema para a gente trabalhar nas comunidades. Não, só isso aí, se a gente puder fazer desenhos, fazer experiência, armar uma tenda, experimentar a força da corda, quanta coisa que dá para fazer envolvendo o corpo, o movimento, e não apenas uma palestra, né? E aí, a partir dessa pergunta de que é feita uma boa tenda, eu pensei que a gente podia provocar com essa afirmação. Vamos multiplicar as ações, né? E aí, o texto base, ele organiza, ele dá é um texto rico de inspiração, porque ele organiza ações no âmbito pessoal, o que cada um pode fazer para vencer o ódio, a violência, né, a polaridade, né, a surdez e a cegueira das pessoas. Né? Então, tem muita sugestão lá. Tem sugestões também no âmbito comunitário eclesial, em cada comunidade. E tem sugestões também de coisas que podemos fazer no âmbito social. O texto, então, ele é riquíssimo nessas inspirações, né? A questão é, vamos para as comunidades fazer essas experiências? Esse é o desafio. Senão fica um documento bonito, mas para a gaveta ou para algumas palestras, mas não toca na condição do sofrimento, né? Aquilo que é uma solução concreta para sair do sofrimento que a gente está envolvido. O próximo slide. No agir, né, em que a gente coloca ênfase no fazer, sai do discurso e vai para a ação, vai para a prática, eu pensei em trazer duas perguntas, né? Primeira pergunta, o que nos orienta? É o esforço de compreender a realidade. O texto base, toda a parte 1 do ver, é uma contribuição para a análise da realidade, para compreender por que a gente chegou nessa situação de violência, barbárie, de ódio, de polaridade. Tá?
Mas por que a gente precisa ter uma boa compreensão? Porque a qualidade, a eficácia de uma ação está diretamente relacionada a uma explicação da realidade. É claro que nunca existe uma explicação acabada, pronta, total. A gente está sempre fazendo um esforço de entender o que está acontecendo, permanente. Mas cada vez que eu entendo um pouquinho melhor, eu melhoro a qualidade da minha ação. Cada vez que eu melhoro a qualidade da minha ação, eu sou desafiado a estudar mais a realidade. É aquilo que na filosofia é chamado de dialética, fazer e ser feito ao mesmo tempo. Eu faço o mundo me faz ao mesmo tempo. Eu faço esforço para compreender o mundo, um grau que eu ganho de compreensão altera a qualidade do meu trabalho no mundo, meu agir, e quando eu tenho um agir eficiente, eu soluciono um problema, o horizonte de vida se alarga, vem mais vontade de expandir a vida, a gente é novamente desafiado a estudar mais. Então, por isso que estudar é movimento. Por isso que estudar não é nada fácil. Por isso que estudar é um ato político. Por isso. Porque o estudar está diretamente relacionado à ação no mundo. Né? E o estudar é muito mais difícil, porque ninguém pode estudar por mim. Estudar é um ato de muita solidão, mas é fundamental. Né? Se a gente não estuda, a gente diminui a potência do olho, a potência da lente que vai ver o mundo. A outra pergunta, para uma ação inventiva, é o que nos sustenta. Né? Então eu coloquei o verbo acreditar, que tem a ver com aquela dimensão do valor, a axiologia, né? Em que a gente acredita? Né? Então, cuidar dessas duas coisas ao mesmo tempo, na ação inventiva, nas práticas. Ao mesmo tempo, a gente está discutindo, debatendo, desvendando os desafios da realidade, do mundo, né? As coisas que a gente não entende, os problemas, por que surgem os problemas, né? O que acontece em cada problema. Esse esforço de compreensão, o tempo todo vai junto com vale a pena mudar o mundo. O acreditar que vale a pena ganhar brilho na vida, vale a pena ganhar saúde, né? É esse acreditar. E o texto base da campanha da fraternidade, ele alimenta o acreditar com a segunda parte. Aquela segunda parte do iluminar, com aquela riqueza de citação bíblica, de citação de textos do magistério da igreja, né? A citação das encíclicas, né? São textos que trazem elementos de sustentação. É como se fosse uma voz cochichando no nosso ouvido. Vale a pena, vale a pena. Vamos mudar o mundo. O mundo pode ser mais acolhedor. O mundo pode estar mais em sintonia com a vida. Então, vale a pena. Então, a segunda parte do texto base é isso. Por isso que eu disse que é difícil resumir, porque é um texto para a gente ler ruminando, ler degustando, é para ir ler devagarinho, nada depressa. É ler lambendo os beijos. Né? Cada parágrafo, cada número, lendo devagarinho. Porque tem essa função, sustentar uma prática. Né? E aí a pergunta, como multiplicar experiências de organizações na comunidade, tendo em vista oferecer soluções eficazes para os problemas que causam tanto sofrimento? Então, pergunta de novo para fazer a gente voltar para a prática, voltar para a ação. Né? O próximo slide. O agir, então, referências para uma ação inventiva. Então, eu já devo ter falado em Mariana sobre isso, vou repetir, quem já ouviu, paciência. Aqui é uma compreensão minha de leitura do Paulo Freire, mais do que nos livros do Paulo Freire, eu aprendi isso mais da convivência com ele, né? Quando eu trabalhei com o Paulo Freire no Instituto Cajamar, os encontros com ele, os debates, é que me ajudou a fazer uma síntese, né? E, claro, resultado de muita leitura, e tudo isso eu devo ao Paulo Freire. O sujeito diante do mundo, ele tem três necessidades, três desafios. Né?
Primeiro, o desafio de entender tem a ver com a dimensão epistemológica, isto é, um saber metódico, um saber que exige esforço, um saber que não depende da opinião, não é uma questão de doxa, opinião, é uma questão de saber metódico, episteme. Eu preciso fazer um esforço de desvendar o problema, os problemas que a gente encontra no mundo. Produzir explicação, produzir conhecimento. Por quê? Do outro lado, tem o fazer, a dimensão da ontologia. Eu coloquei dimensão da ontologia porque eu estou colocando o fazer, o trabalho, a ação, como a base da existência. O existir no mundo, tomar uma posição no mundo, tem a ver com uma obra, com um trabalho. Não é com discurso, não é com palavra. É um trabalho de troca com o mundo. E o entender e o fazer ganham um movimento, e esse movimento, quanto mais eu entendo o mundo, mais eu melhoro a minha prática, o meu fazer, mais eu melhoro a minha prática, eu desafio o meu conhecimento entra em movimento, já não satisfaz mais, vou buscar novos conhecimentos. Esse movimento é sustentado por um acreditar, que é a dimensão do valor. Entendeu? E aí o acreditar, para mim, é aquilo que toca nas vísceras, é aquilo que toca na nossa dimensão de extrema fragilidade. É a partir da nossa vulnerabilidade. Por isso que eu estou entendendo que o sofrimento é o eixo de uma ação inventiva para a gente não cair nas armadilhas da disputa de ideias, para cair em debate que não enfrenta a cegueira nem enfrenta a surdez. Então, quer dizer, é tentar criar situações em que o sofrimento do outro possa aparecer e que o sofrimento do outro encontre em nós uma acolhida. Porque o sofrimento do outro costura com o meu sofrimento. Porque eu também participo dessa vulnerabilidade. Então, é nesse lugar aí do acreditar que eu situo o sofrimento. Né? Então, o próximo slide. Então, a vulnerabilidade da vida de todos, ela está sendo expressa atualmente numa situação de barbárie, violência, sobretudo nos meios urbanos, quando a cidade fica inóspita, a cidade não é hospitaleira, quando a cidade não tem acolhimento da vida. Né? Uma cidade violenta, mal cuidada, suja. Né? Então, o meio urbano, né? o ambiente, né? Ou mesmo o ambiente da natureza com o que está acontecendo aí de adoecimento, né, da natureza, ou o veneno que a gente joga na natureza, ou o veneno que jogaram no rio, né? Então, E aí, nessa situação, a gente vê as marcas do sofrimento. Né? E aí, o esforço de entendimento sobre o que leva a uma situação de tanto sofrimento, esse esforço ele não pode cair na ingenuidade de acreditar que isso é obra da natureza. Então é vontade de Deus. Deus quer que a gente sofra. Não é. Esse sofrimento ele é produzido pelas nossas mãos. Ele é fruto do modo de organizar a vida, portanto, é histórico, tem uma historicidade, tem uma história. E essa história ela tem uma base material que é aquilo que sustenta a vida. Então, no modo de organização da base material da vida está a economia. E nós vivemos uma economia e que ela tem uma ação combinada de exploração, que leva à concentração da riqueza, que é um fenômeno do Brasil e do mundo, é assustador quando a gente vê os dados da acumulação da riqueza no Brasil e no mundo. E a acumulação da riqueza é muito dinheiro no bolso de poucos, às custas do empobrecimento da multidão. E para prender uma população, para manter uma população passiva, é preciso uma ação política de dominação. Então, exploração
é um aspecto da vida econômica, a dominação é um aspecto da vida política. Nós estamos vivendo um mundo agora em que a economia está dominando a política, né? A economia está ficando mais poderosa, né? Mas então a gente não pode descuidar que exploração e dominação são fatores de produção da desigualdade, da violência, da barbárie. Tá? E esses dois princípios, exploração e dominação, dão o modo de funcionamento do mercado, em que a lei em que opera, ele funciona pela lei da máxima competição. Por isso, toda uma educação da mídia para o egoísmo, para o individualismo, né? Por isso também uma produção da solidão, porque quanto mais o sujeito estiver só, mais vulnerável ele está, mais dominado ele vai ser, mais fácil de ser dominado, mais fácil de ser arrebanhado pelas ilusões do mercado, né? Então, eu quis colocar esses dois temas, exploração e dominação, para a gente, mesmo sabendo que um estudo sobre economia ele tem um grau de complexidade, mas a gente também pode fazer um esforço de trazer isso para uma explicação mais simples. Tá? É só não cair na ilusão de que o simples acomoda. Pelo contrário, a gente traz para uma explicação mais simples para promover mais envolvimento e, inclusive, para questionar a nossa condição de olhar para o mundo. Que eu não sou dono da verdade e o outro podendo dialogar comigo, ele me enriquece. Então, um pouco eu quis trazer isso, né? O próximo slide. Ainda a ênfase no fazer, o agir, né? A ênfase no fazer. Aí eu quis trazer também algumas categorias que eu estou usando no meu trabalho de base, na organização dos movimentos, que lá naquele tópico lá da dimensão ontológica, da dimensão existencial, eu peguei então os modos de existir, que são categorias modais da existência, modos de existir, né? E aí, para a gente pensar um fazer inventivo, a gente precisa estar atento a essas esferas, né? Então, quais são as três esferas, as três categorias que dão a estrutura, dão o modo da existência? A categoria da necessidade está diretamente articulado com a economia, a categoria da realidade está diretamente articulado com a política e a categoria da possibilidade, diretamente articulado com a cultura. Então, o que eu estou trazendo isso? As práticas inventivas, o nosso modo de fazer, organizar a comunidade para solucionar os problemas, a gente levar em conta as necessidades. É fome, vamos fazer horta comunitária, vamos fazer cozinha comunitária, vamos fazer mercados solidários ou mercados populares, né? A realidade, a esfera da política, a convivência está difícil, a gente está tendo muita brutalidade no trato um com o outro, né? Como experimentar um modo prazeroso de estar com o outro, como trazer a ternura para as relações políticas, os afetos, como estar com o outro numa qualidade de presença, né? E a esfera da possibilidade é a esfera da cultura, a esfera da arte também, né? Fazer no mundo uma obra de arte, fazer da vida uma obra de arte, tá bom? O próximo slide. E se o texto base da campanha da fraternidade coloca, então, a amizade, eu estou destacando a amizade como a dimensão política da amizade, né? Eu queria trazer, então, aqui agora, que o nosso trabalho de criar experiências para sair dessas relações de ódio, de violência, ele vai fazer um enfrentamento com aquilo que produz ódio e violência. Não tem um terreno limpo, um terreno puro, tem um terreno altamente disputado. E essa disputa está acontecendo através de novas formas de colonização.
o modelo de economia que está no mundo agora, ele está inventando, de modo muito esperto, novos dispositivos de colonização. E para mim, os dispositivos estão articulados com as esferas, com as categorias da existência. Na categoria da necessidade, a colonização potente que está acontecendo é a colonização do corpo, né? Tem tudo a ver com a colonização da saúde, tem tudo a ver com os adoecimentos, a produção das formas múltiplas de adoecimento, tem tudo a ver com essa coisa de redes sociais, foto, fazer festa para tirar foto, para postar. Eu sou aquilo que eu apareço, né? Toda essa tirania da imagem, né? Do selfie, tudo isso tem a ver com colonização do corpo. A colonização da intimidade, né? Isso está muito forte na mídia. Outra vez, um adolescente me convidou para assistir um vídeo de uma cantora aí, não lembro o nome dela, alguma coisa Pipoquinha. Gente, eu fiquei aterrorizado, eu fiquei assustado. A colonização da sexualidade. A coisa é horrorosa. Sabe? Eu não sei como é que a mídia pode permitir uma coisa dessa. Então, a colonização do corpo está sendo muito violenta, agressiva. O outro dispositivo de colonização, aí entra o núcleo político da amizade, a colonização do vínculo, a colonização desse território do encontro. Entre eu e você tem um território precioso. É precioso porque é nesse território que algo de novo pode acontecer. É nesse território que o inédito se produz, quando nenhum dos dois levam cartas na manga. Quando a gente se permite um encontro verdadeiro. Entendeu? Então, quer dizer, olha aí, se a gente entende essa dimensão política do corpo, nessa dimensão política da amizade, agora é no vínculo que isso fica mais perto. Deixa eu ver. Então, vocês perceberam? Porque esse dispositivo de colonização do vínculo mata no ninho a possibilidade de transformação do mundo. Porque eu vou ao encontro do outro para uma ação de cooperação, para uma ação de composição, é compondo com o outro que eu posso mudar a situação do mundo. Então, a colonização do vínculo é o dispositivo que interdita, que mata, lá no ninho, a possibilidade de um mundo novo. E o outro dispositivo de colonização poderoso é a colonização do sonho. É onde mata a utopia, onde mata a capacidade de imaginação, né? De criar horizontes de possibilidades para a vida se expandir. Não é? Então, eu queria alertar isso, então, quer dizer, que um trabalho de experiência intensa de amizade entra nessas disputas todas, né? E agora, quando a gente consegue uma vivência significativa, intensa, a vida ganha charme, a vida ganha energia nova, né? Ganha brilho, né? O próximo slide. Então, o que está nesse núcleo político, então, de um trabalho de base, de um trabalho inventivo no campo, no tema da amizade? Por que a primeira parte do texto, base, traz uma expressão que, à primeira vista, é assustador, e também é um termo, é uma palavra complicada? Lá diz o seguinte: a explicação para o que está acontecendo, ou então, assim, o sintoma, o nome daquilo que está acontecendo, quer dizer, o texto fala de um adoecimento social, e ele dá um nome para o sintoma, ele dá um nome para essa forma de adoecimento. E o nome que aparece lá no palavreado muito difícil é alterofobia. Quer dizer, vem do latim, alter, o outro, e fobia, o medo. Né? O medo do outro. Não é? Então, quer dizer, tudo está no outro. Agora,
Esses dois aspectos estão profundamente relacionados, o outro e o vínculo. Por quê? O que está na base aí, a pergunta que está na base é: com qual condição eu vou ao encontro do outro? Entendeu? Isso significa o seguinte: é o outro que me chacoalha. Então, é o outro que é a minha condição de complementariedade. Nós vivemos num capitalismo neoliberal em que o mercado foi prejudicado por uma substituição. Trocaram uma lógica, quer dizer, acabaram com a lógica da troca e impuseram a lógica da competição. Mercado é qualquer organização de troca. Todo mundo precisa trocar uma coisa com o outro, porque nenhum de nós dá conta de fazer a comida no dia a dia, costurar a própria roupa, construir a própria casa. Nenhum de nós sozinho consegue atender todas as necessidades. Então, eu preciso do outro para me complementar, a partir da minha vulnerabilidade. Sozinho, eu estou lascado. Sozinho, eu sou um ser vulnerável. Eu preciso do outro para me complementar. Mais ainda, eu preciso do outro para me constituir na minha subjetividade. A escultura de si, eu vou me fabricando, eu vou me lapidando, não é sozinho. Não é aquilo que a psicologia, a autoajuda fala, né? Ou não é entrando no íntimo, no interior. Às vezes eu estudo muito psicanálise, eu também sou psicanalista, trabalho com clínica, né? Estudo psicanálise há mais de 40 anos. Hoje eu completo 67 anos de idade, então eu estou estudando psicanálise desde quando eu comecei filosofia lá em São João do Rei. Ali já despertou meu gosto, mas eu comecei a estudar psicanálise quando eu entrei no Instituto Sete Sapienza, quando fui fazer o mestrado na Unicamp, participei da equipe de educação popular do CEPIS, né, que é do Sete Sapienza. E na psicanálise, eu entendi muito isso, né? Quer dizer, tudo começa no outro. A psicanálise me ajudou a entender que essa coisa do interior é uma armadilha. Né? E eu lembro da Sueli Ronick, uma psicanalista muito amiga minha lá de São Paulo, quando alguém nos seminários dela falava da coisa do interior, ela ria, fazia ironia, ela falava: o que tem no interior? Tem pulmão, tem fígado, tem rim. Porque no biológico é isso. Porque o que a gente tem de produção de si mesmo é no encontro com o outro, não tem nada dentro. Né? Ou, pelo contrário, na psicanálise, quando o Freud vai estudar o tema da guerra, ele fala assim: olha, a guerra está assentada num elemento de animalidade que nós carregamos em nós, que é uma agressividade. Aí o Freud chegava a ser tão radical que ele falava assim: no começo o que vem é a agressividade, é o ódio. O amor, a amizade é construção, é cultivo. Amizade e amor não nascem na natureza. É cultivo. E isso é uma expressão do Freud. Depois, na bibliografia, eu vou trazer um elemento da biologia que inova um pouco isso. Tá? Vou dar uma sugestão de leitura para vocês, para quem quer continuar estudando. Então, essa questão do outro. O outro é tão político. É o outro que está o elemento de política. Porque depende da condição do encontro com o outro para criar dispositivos de vínculo e viver uma experiência verdadeira de amizade. Então, se eu vou ao encontro do outro na arrogância, ou supondo que eu tenho a verdade, ou supondo que eu sou melhor, que eu vou ao encontro do outro a partir de um pedestal de título, de hierarquia, né? Aí não tem, aí já está o terreno dominado. Não tem nada de emancipatório, né? Então, eu queria chamar a atenção isso. O núcleo político da amizade é o outro e o vínculo. Para mim é isso. Então,
tentando trazer da forma mais simples possível. O próximo slide é pistas para o agir, desafios, né? Então, o tempo todo, a partir disso, eu volto àquilo que eu falei. A gente precisa o tempo todo, nas práticas, na base, conferir as disposições, como é que a gente está constituindo novas, cada um em si, essa disposição de ir ao encontro do outro, a disposição de construir vínculos, e como é que a gente está multiplicando os dispositivos. E aí, alguns cuidados nesse esforço, né? De conferir disposições e multiplicar dispositivos. Alguns cuidados. Primeiro, nada tem que. A gente sair desse lugar de achar que existe um tem que. Tirar do nosso vocabulário, do nosso discurso, essas expressões. Tem que participar, tem que ter consciência crítica, tem que... Não, vamos, então, investir na noção de processos. Experimentar processos. Obrigado. O meu ajudante aqui trouxe água para mim. Eu tenho um assessor aqui do meu lado, o Gabriel. Então, isso eu queria destacar aqui para a gente ter uma ação inventiva. O próximo slide. E aí, o desafio é outra metodologia. Né? Outra metodologia porque a gente tentar criar condições de experimentar movimento, o deslocar, sair da relação de dependência, de tutela. Eu não sei nada, eu vim aqui para aprender, você sabe tudo, você me explica. Sair desse lugar. E o implicar, o que você acredita? Né? O que você aposta? Né? Qual que é a sua aposta na vida? O que você quer fazer dessa vida? Né? O se implicar é isso, né? Que é a constituição do sujeito responsável. O sujeito responsável é o sujeito com capacidade de dar resposta. A quê? Aos desafios do mundo. E aí o trabalho de base urgente, mobilizar por meio da organização da comunidade e multiplicar experiências de soluções para os problemas. Esse, para mim, é o trabalho de base. E aí, o próximo slide. Pistas para o agir, alguns desafios. Primeiro, multiplicar as escolas do encontro, bem na linha do que o Papa Francisco vem falando há tempo. E o Papa Francisco coloca um desafio: precisamos inventar um novo humanismo. Então, Papa Francisco já desencadeou um movimento no mundo todo, é um movimento internacional, Economia de Francisco e Clara, é a base material, né? A gente pode sair dessa lógica de competição, a gente pode sair desse mercado doentio e recuperar a dinâmica das trocas, né? E parar com essa coisa de eu ter que matar o outro para eu poder vencer. Né? A dinâmica das trocas em que a vida ganha brilho, a vida ganha saúde, né? É a dinâmica das trocas. Essa economia nova pode ser inventada. Para isso, eu mandei para a Tatiana e mandei para o Padre Edivaldo o texto que o Grupo de Análise de Conjuntura da CNBB lançou no dia 1º de fevereiro agora. Tem 7 dias, né? Precisamos falar sobre outra economia. Esse texto eu recebi hoje, eu acho que foi o pessoal da Comissão Nacional de Justiça e Paz lá da CNBB que me mandou, e já está disponível. Eu mandei para a Tatiana, mandei para o Edivaldo. Quem não tem esse texto, pode pegar com o Padre Edivaldo, que já está no WhatsApp dele. Eu mandei agora à tarde, antes de começar a live, tá? E aí, esse texto de análise de conjuntura, de 1º de fevereiro, ele ajuda a gente naquele compreender, naquele ver. Ele dá detalhes da economia. E é um grupo da CNBB que fez isso, né? É o Grupo de Análise de Conjuntura da CNBB, Padre Thierry Linardi, né? O nome é em homenagem ao Padre Thierry, que já faleceu, né? Tá, então, o próximo slide. Agora eu quis trazer sugestão de quem quer estudar. Gente, eu estou lendo esse livro, Política Selvagem, do Jean Tibler, que é professor da USP, né, do Departamento de Ciência Política. Né? O Jean tem feito um trabalho muito instigante, eu gosto muito do trabalho dele. Ele já teve em várias bancas minhas, né? A gente dialoga muito. Nesse texto, aí o texto para estudante de filosofia, quem é educador. Ele traz uma novidade aí, que é um diálogo da filosofia com a biologia. Então, toda essa visão de ecologia integral, esse livro aí é a tese dele de libidocência na USP. Tá fenomenal, sabe? O modo como ele traz o saber dos povos tradicionais,
o saber das florestas, né? A interação da natureza e do ser humano, sabe? Da, da, o planeta como vida. A reflexão dele está muito potente. É um livro que vale a pena estudar, ele é inspirador e ele abre o horizonte de pensamento dessa interface da ecologia com a política, da ecologia com o pensamento, com a filosofia, e também da ecologia com a teologia. Então, eu acho que ele abre uma fonte de inspiração fenomenal. Então, eu queria trazer como sugestão esse livro. A segunda sugestão, o outro slide. Um livro que eu estou lendo agora também, que está me chacoalhando muito, quero compartilhar com vocês. O livro se chama A Escolha da Guerra Civil. Esse aqui, ó. A Escolha da Guerra Civil. Uma outra história do neoliberalismo. É um livro produzido por um grupo de análise de conjuntura, né? Um grupo de estudos sobre o neoliberalismo e as alternativas, chama GENA, esse grupo. Está lá em Paris, mas tem brasileiro também que participa, né? E esse grupo, ele produziu esse livro. Então, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, olha, na estrutura do capitalismo neoliberal, a guerra faz parte. Então, a escolha da guerra civil é estruturante. Então, é um livro que faz uma análise profunda dessa dinâmica da economia atual, dessa etapa da economia do capitalismo, chamada neoliberalismo. Então, eles trazem uma outra interpretação. Por isso que fala uma outra história do neoliberalismo. Está dizendo, a guerra é uma escolha. Não é assim, ao acaso. É uma escolha. E o outro livro, aí que eu quero sugerir, que eu estou lendo também, o próximo slide, é Adeus ao Capitalismo. Está vendo? O Jérôme Bachet, Adeus ao Capitalismo. Autonomia, Sociedade do Bem Viver, Multiplicidade dos Mundos. Então, aí é um livro mais para abrir horizontes, para inspiração. Um mundo novo, o que já está acontecendo de inventivo, né? Então, é um livro que abre um horizonte de possibilidades para uma prática inventiva, em que o eixo principal é o comum, a produção do comum. Como é que a gente constitui o comum na criação dos dispositivos, na multiplicação dos dispositivos de vínculo. Tem tudo a ver com a questão da amizade. Então, agora, eu quis trazer esses 3 livros que eu estou lendo agora, estou me mobilizando muito. Além dos 3 livros, tem esse texto da análise de conjuntura, do grupo de análise de conjuntura da CNBB, Precisamos Falar sobre Outra Economia, que eu mandei para vocês. E, claro, gente, para continuar a sustentar as nossas práticas, 2 encíclicas não podem faltar. Fratelli Tutti, o tema central é amizade, né? E a Laudato Si, né? Onde, na doutrina social da Igreja, ocorre uma virada. Para mim, é uma virada radical. O Papa Francisco nos convida a sair dessa ênfase na ortodoxia, a questão não é disputa de doutrina, e começar a ir ao encontro do lugar onde a vida está extremamente vulnerável. Então, é experimentar uma ortopraxia. Orto quer dizer correta, né? Praxia quer dizer ação. Então, ir ao encontro do outro, sem carta na manga, numa abertura de total disposição. Eu não vou ao encontro do outro, não é para filiar no meu partido, não é para filiar no meu sindicato, nem é para arrebanhar fiel para a minha igreja. Eu vou ao encontro do outro porque a vida está seriamente ameaçada. A vulnerabilidade atinge a todos nós. A vida do planeta, a vida da natureza, a vida dos humanos. Toda a vida está seriamente ameaçada. Então, essa é a virada que o Papa Francisco nos convida. Por isso, gente, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, é uma encíclica que não dá para ler apressadamente, é ler degustando. A encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e amizade social, também não dá para ler apressadamente. Ler
degustando. Ainda mais quando a gente chega lá no número 215, quando o Papa fala uma nova cultura, a gente começa o 215 com uma frase assim: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. O Papa citando o nosso grande poeta, Vinícius de Moraes. Então eu termino a minha fala aqui com essa frase da poesia do Vinícius de Moraes, que o Papa colocou na encíclica Fratelli Tutti. Que bonito, né? Então termino, gente, passei do tempo, não exagerei, né? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Nós começamos uns minutinhos também atrasados já. Então, pessoal, tá aberto o chat, né, para fazer pergunta, mas o pessoal que acompanha aí da faculdade também, se quiser pegar o microfone, tem a possibilidade também de aparecer na câmera e fazer as suas perguntas, seus comentários, é, suas colocações, né, podem ficar à vontade. Dentro, em primeiro lugar, né, nós deixamos os parabéns para o final. Que alguém aí de Mariana pegue o violão, né? Ah, ô, Tá Tatiana, ficando, na hora, tá ficando tradição. antes de começar, eu perguntei para o Padre Edivaldo: Padre Edivaldo, não está faltando nada em cima da mesa, não? Ele olhou, mas não entendeu a minha pergunta. Minha pergunta é: cadê o bolo? Cadê o bolo, né? Cadê o bolo? É verdade. Tá ficando tradição a gente fazer essa live no dia do seu aniversário. Então, enquanto o pessoal vai também deixando aí as suas perguntas e vai preparando os parabéns para o final, agradecer ao professor Romualdo por essa belíssima provocação, né? Tem alguns comentários aqui também, já no chat, e eu queria destacar que esse movimento, né, da campanha da fraternidade, que esse ano completa 60 anos, e que tem o Dom Helder como grande difusor, né? Ele que levou isso para o Brasil inteiro, trazendo lá de Natal, né? Que foi quando iniciou. Está dentro desse contexto da quaresma, de um processo de conversão pessoal, mas acima de tudo também comunitária, né, social. E por isso que essa reflexão que o Romualdo promoveu aqui é tão significativa, porque nós corremos muito risco de ficar só na conversão pessoal ou nessa armadilha de ficar olhando para dentro, né? Quanto o desafio é justamente saída, né? O Papa Francisco gosta também desse termo, saída, né? Saída de si para ir ao encontro do outro, o olhar para o outro, a cultura do encontro, enfim. Então, a campanha da fraternidade acontece dentro desse movimento da espiritualidade da quaresma, de um convite à conversão pessoal, mas também uma conversão social, uma conversão comunitária, né? E nós vimos, a partir da fala do Romualdo, quantos elementos nós temos de forma estrutural, coisas estruturais, né, que precisam ser convertidos para garantir uma vida em plenitude. E a Fratelli Tutti e a campanha e o texto base da campanha da fraternidade, que é inspirado nessa encíclica, vai colocar justamente esse tema da amizade social como um antídoto a esse contexto de individualismo, de ódio, de guerra, de separação, né? E vai propor o diálogo, né, como caminho, o diálogo como caminho dessa nova humanização. O Romualdo falava, nós precisamos cultivar, ter escolas de encontro, né? E precisamos ir ao encontro do outro sem cartas na manga, né? Justamente abertos ao diálogo, né? Abertos a poder juntos construir aquilo que é justamente o inédito.
o Romualdo começou falando também, perguntando se tinha o texto base à disposição em PDF. Sim, o padre Edivaldo já colocou aí nos grupos, né? Tem à disposição. A Laécia também já tinha também oferecido, colocado, né? E enquanto o pessoal fala, até a Laécia colocou ali, tem várias pessoas agradecendo, esclarecendo. Ela disse: boa noite, sempre uma honra escutá-lo, professor Romualdo, e acolher propostas favoráveis para a continuação da missão. Feliz e abençoada campanha Fraternidade, e abraço para todos. E o Delso Oliveira estava nas estradas do Nordeste, cheguei há pouco em João Pessoa, vindo de Maceió, e ligado aqui também conosco. Isso são redes, né? Isso é a amizade social que a gente vai construindo. Padre Edivaldo, eu vi que já está no ponto, acho que tem colocações aí a serem feitas. Primeiramente, eu queria dizer também que o Romualdo atrapalhou minha surpresa. A gente ia cantar os parabéns no final, ele não esperou o final, não, né? Então, nós queremos agradecer, Romualdo, imensamente, de um modo carinhoso seu de sempre nos ajudar, né, irmã Tatiana? Sempre ser solícito também nas nossas necessidades e convites, né, daqui da faculdade. Uma pergunta, mas é uma provocação também para mim, é a seguinte: nós fazemos filosofia, tem inclusive TCCs na área do tema da amizade, né? 2 anos atrás, tem um aluno que fez um TCC, Amizade e Aristóteles, não é assim? E o Papa, é muito caro, a meu ver, também esse tema, a proximidade, a amizade ao Papa. Só que ele provoca um pouco mais quando ele fala da fraternidade. A amizade é grega, Aristóteles trabalhou muito bem, só que Aristóteles pensa amizade também entre iguais. O irmão não está só entre iguais, está também desiguais. Pensando a questão da fraternidade, por exemplo, o Levinas, quando ele fala do fratricídio entre Caim e Abel, ele diz assim: é um pecado original. Não está só lá no Gênesis, na questão de Adão e Eva, mas está ligado ao Caim e Abel, o fratricídio. Então eu fiquei pensando, onde se dá amizade e a passagem para a fraternidade? A fraternidade é própria do cristianismo? Como que as outras culturas pensam isso? Nós que estamos aqui pensando a partir desta gestação cristã do Cristo. Ele também vai chamar os discípulos de amigos. Mas eu creio que a fraternidade tem uma implicação ainda mais radical. Porque quando foi feita a ele aquela pergunta, né, sobre o reino dos céus e tantas outras circunstâncias, ele vai contar a parábola do samaritano e fazer próximo ou fazer-se irmão. Então, para mim, nos textos do Papa Francisco, Romualdo, do Fratelli Tutti, e mesmo em outros documentos, quando ele retoma essa parábola do samaritano, e aqui na campanha da fraternidade, pensando na fraternidade e amizade social, claro, a fraternidade se constitui na amizade social, que é política, que se constrói através de vínculo, através de políticas públicas. Eu tenho clareza disso. Não existe fraternidade, não existe sociedade se não tiver implicações concretas. E o próprio Aristóteles, no final da Ética, vai chamar a atenção para a questão da política. Eu acho que você trabalhou belíssimamente, mas, para mim, pensando no nosso lugar, o ser fraterno, o que é isso? Então, obrigado, tá, Romualdo, dessa provocação, desse lugar nosso, tendo em vista a inspiração do próprio Cristo, né? É ser irmão. Como ser irmão, aqui a faculdade Dom Luciano, como ser irmão desse outro, que é diferente, que me interpela. Tá, irmã? Posso falar? Tá bem. Sim, contigo a palavra, irmão. Bem, Edivaldo, você me provocando assim, eu penso, a sua pergunta é como é que a gente podia compreender melhor e mobilizar o dispositivo, né, da passagem da amizade para a fraternidade. Você dá para a fraternidade essa amplitude. Quando você fala assim, dando essa amplitude,
você me faz lembrar que uma boa experiência da fraternidade tem na base uma boa experiência da paternidade. Então, paternidade determina fraternidade. E na paternidade, o que a gente faz é romper mesmo com a, 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 a condição cômoda de fazer amizade com aqueles com quem nós temos afinidade. Porque na paternidade é abrangente mesmo. O pai é comum a todos nós. Então, é uma boa experiência de paternidade. Na psicanálise é isso, né? A boa experiência do bebê com a mãe, uma mãe suficientemente boa, um pai que é presente, a família cresce, os irmãos têm mais amor entre si a partir de uma base que é dada pela paternidade. Isso na psicanálise. Agora, na teologia, se Deus é pai de todos, então a fraternidade é universal. Então, tem essa amplitude. Agora, eu lembrei também, Odivaldo, te escutando, meu pensamento entrou no seguinte movimento. Por que eu escolho a chave do sofrimento como chave de ruptura das igrejinhas, das bolhas? Como é que a gente traz o diferente? O sofrimento, para mim, é essa condição de abertura, porque o outro sofre. E aí, o sofrimento sem virtude, ele é inútil. E aí, nessa hora, eu lembro do Salmo, né? Que está lá na peça da ópera do Verdi, a ópera Nabucco, tem o coral Vá Pensiero, termina como? Colocar no sofrimento virtude, que infunda nel patire virtu. É o Salmo, né? É o povo hebreu recusando a cantar as cantigas de Javé na terra estranha e termina falando, colocar no sofrimento virtude. O que o capitalismo faz conosco? É um sofrimento de banalização da vida, banalização da dor, banalização da morte. É um sofrimento sem virtude nenhuma. Então, colocar no sofrimento virtude, eu acho que é uma pista para a gente explorar essa amplitude que você está nos questionando, né? Muito legal. Uma consideração ainda, assim que eu cheguei para os estudos, um professor me disse algo na minha pesquisa que me marcou muito, trazendo sofrimento. De fato, eu concordo, Romualdo. Uma ciência que não toque no sofrimento humano, ela não deveria chamar de ciência. Pelo menos humana. Bem, tem uma colocação aqui também da Maria da Glória. Ela diz que é uma alegria ouvir a gente e pergunta, na mesma perspectiva do Padre Edivaldo, como viver a amizade social na política? Para eu responder? Uhum. Não, qual que é o nome dela? Maria da Glória. Maria da Glória, a minha preocupação na reflexão de hoje foi provocar e oferecer inspirações para práticas de convivência. Para mim, a gente, o que eu acho que deveria evitar? Evitar discussão, evitar debate, evitar disputa de ideias, trazer para vivências simples, muito simples, mas do cotidiano, coisas que podem criar ambientes de aproximação, ambientes de encontro. Por exemplo, hoje nós estamos no tema aqui, o aniversário. A gente comemorar aniversários na comunidade, não na família, fechado, né? Criar o nascimento, ou mesmo o momento do velório, do momento de lidar com a morte, né? Criar ambientes onde os encontros se multiplicam. E na multiplicação dos encontros, as pessoas poderem se dando conta do que é o humano, nesse calor do afeto, da ternura, da disposição, né, de escuta, da disposição de tecer vínculos. Então, são experiências pequenas, não é coisa grandiosa, não. Tá? Agora, ter essa consciência de que ter com quem contar é político. Quando eu posso contar com alguém, eu tenho mais poder. Poder de agir, poder no mundo, poder de pensamento. Então, poder contar com alguém é político. Estar na solidão também é político. Negativo, né? É mais sofrimento. Poder estar junto com os outros é mais chance de sair do sofrimento.
Eu entendi até que um pouco a pergunta da Maria da Glória, colocando toda essa preocupação também, eu acho que está um pouco por trás dessa pergunta, desse momento que a gente vive, desse contexto do mundo que a gente vive, de polaridade, né, de polarização, de, de falta de tolerância, de dificuldade de diálogo, né? E é por isso que o Romualdo está propondo, né? E é um pouco também o que o Papa Francisco propõe quando eu falo no novo humanismo, não é um discurso, né? Mas é uma prática, né? É uma experiência que se vai construindo, porque nesse ambiente que nós estamos polarizado, parece que não tem espaço para a narrativa, né? Porque tem tantas narrativas que, inclusive, nem são fatos, né? São narrativas, são histórias contadas que muitas vezes não existe nenhum fato e que não permite, né? Nenhum tipo de diálogo, não permite diálogo, permite imposição de algumas narrativas. E é isso que o Romualdo está chamando a atenção. Talvez o caminho seja fugir dessas armadilhas e propor práticas, né, experiências pequenas, simples, comunitárias, onde a gente possa experimentar a amizade, a fraternidade, a colaboração, né? Porque daí a gente não está dizendo como é, a gente está experimentando, está vivendo. E contra o fato não tem argumentos, né? É assim que eu acho que diz o ditado, né? Mais alguma pergunta aí, Padre Edivaldo? Então, queria perguntar aos colegas, tem alguma provocação? Chegou também aqui o Padre Juca. Alguma provocação da parte de vocês? Estão Se respirando profundamente. Eu espero que já seja a criatividade inventiva já, pensando boas práticas. Mas eu acho, Padre Edivaldo, que nós podemos ir concluindo o nosso encontro com a oração da campanha da fraternidade, e Tá. nessa oração da campanha da fraternidade é justamente também colocando a vida do Romualdo, né? Agradecendo ao Senhor, né? O dom da vida, a generosidade, essa poder experimentar e partilhar com ele esse caminho, né? Nós também somos muito gratos por isso, por viver no mesmo tempo que ele e poder dividir a vida. Eu acho que não existe nada que dá mais brilho, que mais contagia do que poder. Isso que o Romualdo disse aqui, explicou, a gente vive, né? Sente, experimenta em relação a ele, com uma amizade, com a solidariedade, com desprendimento total, com a fraternidade. Então, Romualdo, ao rezar a oração da campanha da fraternidade, a nossa prece é também por você, para que Deus possa continuar abençoando sua vida, sua caminhada, e que a gente possa juntos ainda construir muita coisa bonita, se for assim, da vontade de Deus. Tá bem? Só queria retomar também, Tatiana, o espírito desse dia. O Romualdo diz que é o dia de São Romualdo e 105 anos do Dom Helder. Não é isso, Romualdo? Nascimento de Dom Helder hoje. 115, né? 115. E 60 anos da campanha da fraternidade. Esse ano estão celebrando. Então, fazendo essa memória aí, eu queria também pudesse virar a câmera um pouquinho, só para os colegas aqui. Eu sei que tem outras casas, por isso está acompanhando também, por exemplo, eu sei que o Gilcimar, o pessoal do Propedêutico, na teologia, os colegas acompanhando também. Então, eu queria uma salva de palma aí para o Romualdo. Como se dizia, Dom Geraldo, parabéns e para mais. As palmas a gente não escutou, mas a gente fez em plena comunhão com a comunidade surda. Eles fazem palmas assim, a comunidade surda.
Então tá, rezemos então a oração final, que é a oração da campanha da fraternidade. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo. E os tornastes filhos e filhas, santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço mais uma vez, então, a fala do Romualdo, da irmã Tatiana, da toda a Domus, todos que estão nos acompanhando, né? As comunidades ligadas ao seminário, as casas de formação, todos que estão acompanhando pelo YouTube, né? Mineiros e além de Minas, né? Do norte ao sul aí, estou vendo pessoas acompanhando, colegas do Romualdo, de pesquisa. Aqui conosco está o Padre Juca, o Padre Rosemar, o Padre Anderson também estava, e os outros colegas também, tá, Tatiana? Está se somando aos nossos grupos ligados a Domus, né? Então, nosso abraço e um tempo muito fecundo, nesse tempo quaresmal também, nessa experiência da fraternidade, nesse encontro com Cristo na pessoa do irmão e da irmã. Muito bem. Obrigado, salve Romualdo, salve a vida, salve Dom Helder Câmeras, salve a campanha da fraternidade, até a próxima. Boa noite a todos. Um abraço grande para todos. Um abraço, Edivaldo. Outro, você também, meu conterrâneo. Tchau.